Olá, tudo bem contigo? Nós vamos conversar sobre alguns tópicos de sintaxe. Eu sou o professor Hugo Silvestre e peço para que você me acompanhe nesses tópicos que às vezes são motivo de alguma dificuldade. Primeiro, eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Veja só. Para começar, eu coloquei um trecho aqui de um texto para nós conversarmos juntos. Paris sofre com o acúmulo de lixo após greve de funcionários da limpeza pública. As exigências para o retorno são referentes à aposentadoria. Os garis conseguiram demonstrar a importância de seu trabalho, assim como lutar por sua dignidade. Às vezes você está lá com aquela prova de concurso, de processo seletivo na mão, e aparece um pequeno texto assim, e questionamentos sobre as frases, as orações, os períodos. Frase, oração e período são conceitos básicos para que você possa estudar sintaxe e compreender de verdade o que é o estudo de sintaxe. Então, observe assim comigo. Aqui eu já marquei para nós os verbos. Paris sofre. Primeiro verbo. As exigências para o retorno são, segundo verbo. Os garis conseguiram, terceiro verbo. Demonstrar a importância de seu trabalho. Aqui o demonstrar está junto com o conseguiram. Seria uma locução verbal, mas não vamos conversar sobre isso agora. Assim como lutar por sua dignidade. A cada fato verbal que aqui aparece, nós temos uma oração. E quando eu tenho uma oração ali, eu tenho um período. O período pode ser composto por mais de uma oração, inclusive. Agora a frase é toda e qualquer sentença que expressa sentido. Vamos pensar sobre esses conceitos? Porque depois você poderá avançar sobre os conteúdos de sintaxe. Mas antes dos conceitos, cabe aqui nós pensarmos também sobre o seguinte. O que é sintaxe? Sintaxe é o estudo que se dedica às relações das palavras dentro da oração. Então agora eu estou pensando sobre o quê? Sobre como aquela palavra se relaciona com as demais dentro da estrutura da oração. Qual função ela desempenha dentro da oração. E observe que se trata de um conteúdo importante para a sua escrita, para a comunicação que você faz por meio do texto escrito. Também é importante para a leitura e compreensão de textos. E, logicamente, um conteúdo que é cobrado em larga escala nas questões de prova. Vamos? Então, meu convite para você primeiro é para pensar o conceito de frase. Toda sentença que expresse sentido é uma frase. Então, se eu falo assim para você, que fantástico, é uma frase. Se dentro daquele contexto, que fantástico, expressa um sentido, já é frase. Não precisa ter verbo. Quando não tem verbo, inclusive, é uma frase nominal. Então veja os exemplos que eu coloquei aqui. Socorro, socorro, numa situação de perigo, num incêndio, num assalto, ou em qualquer outra situação que ofereça um risco, expressa sentido? Se expressa sentido, é uma frase. E observe que socorro não traz um verbo. Então, aqui eu tenho uma frase nominal. Agora vamos ao meu outro exemplo. Elas realizarão as mudanças na próxima semana. Opa, aqui eu tenho um verbo. Veja só, realizarão. Realizarão é verbo. E aqui eu tenho uma frase. Então eu te mostrei uma frase sem verbo, que é uma frase nominal, e uma outra frase que já tem um verbo. E sobre ela nós vamos conversar ainda mais. Tranquilo até esse ponto? Espero que sim. De qualquer forma, fazer os exercícios, treinar um pouco mais e buscar distinguir o que é uma frase do que é uma oração e um período vai ser importante. Conceito de oração. Junto a um verbo ou a uma locução verbal se constitui uma oração. Cada fato verbal gera uma oração. Então preste atenção em mim.
Se eu disser para você, estamos estudando sintaxe. Estamos estudando é uma locução verbal. Eu tenho mais de um verbo desempenhando a função de um. Estamos estudando. Pense comigo, estamos estudando. Quantos fatos tem aí? Um só. Hugo, mas tem dois verbos, porém um único fato. Então aí eu terei uma única oração. Eu conto a quantidade de orações por meio da quantidade de fatos e não simplesmente dos verbos. Porque se eu tiver uma locução, eu terei mais de um verbo e somente um fato. Vamos aos exemplos para visualizar isso melhor? Todos voavam sobre nós. Aqui eu tenho o verbo voar. E voar, na forma verbal voavam, expressa um único fato. Então, todos voavam sobre nós, uma oração. Eles estão jogando juntos. Aqui eu tenho estão jogando, que é uma locução verbal. Quando eu digo estão jogando, quantos fatos eu tenho? Um só. Então, de novo, somente uma oração. Mesmo que eu tenha dois verbos, porque aqui eles compõem uma locução verbal. Feito? Então, todas as vezes que eu tiver um fato, ali eu tenho uma oração. E esse fato verbal vai ser representado por um verbo ou uma locução verbal. E agora eu vou te dar uma dica. Procedimento padrão. Fui resolver uma questão, eu fui pensar sobre termos da oração. A primeira coisa é sempre encontrar esse fato. Sempre procure o verbo e a locução verbal e já marque, independente de qual seja o questionamento que veio na questão da prova ou que você está resolvendo ali na escrita do seu texto. Bacana? Vamos adiante? Período constitui-se a partir de uma ou mais orações. Finaliza-se no ponto final de interrogação, de exclamação ou nas reticências. Observe que nós falamos em período simples, período composto. Não é assim que você encontra nas questões de prova? Período composto por coordenação, por subordinação. Então, o seguinte, para que eu tenha um período, eu preciso que ali eu encontre pelo menos uma oração ou mais orações. Aí eu poderei chamar aquela frase de período. Observe assim comigo. Os senadores votarão o projeto hoje. Os senadores votarão o projeto hoje. Cadê o verbo? Votarão. Olha essa forma verbal aqui. Então eu tenho um fato expressado por esse verbo, eu tenho uma oração. Então até o ponto final eu tenho um período. Veja o caso de baixo. Os senadores votarão o projeto e sairão de férias. Aqui a situação já mudou. Os senadores votarão o projeto, um fato. E sairão de férias, outro fato. Então aqui eu tenho duas orações. Duas orações dentro de um único período. Eu tenho somente um ponto final. Então, eu vou olhar até o ponto final, ou de exclamação, ou de interrogação e até as reticências. Se até ali eu tiver pelo menos uma oração, eu chamarei essa oração de período. Se tiver só uma, período simples. Se houver mais de uma, período composto. Agora vamos retornar um pouco. Quando eu te dei o exemplo aqui, socorro, eu disse que era uma frase nominal. Frases nominais não são consideradas um período. Por quê? Porque frase nominal não tem oração, porque não tem verbo, não tem locução verbal. Então a frase nominal não é considerada um período. Até aqui vamos bem? Chegando lá, de novo, ao nosso conceito de período. Até aqui nós pensamos frase, oração e período. A frase, qualquer sentença que faça sentido. A oração se constitui a partir de um verbo ou de uma locução verbal. Já o período vai até o ponto final, até o ponto de interrogação ou até as reticências e precisa ter pelo menos uma oração, podendo ter mais. Feito? O período ainda pode ser chamado de simples ou de composto.
Período simples, aquele que apresenta uma única oração. Período composto, aquele que apresenta mais de uma. As chuvas foram abundantes naquele ano. Olha o verbo primeiro, foram. Então eu tenho um verbo, eu tenho um fato verbal. As chuvas foram abundantes naquele ano. Perfeito. Aqui eu encontro somente uma oração. Então este período é um período simples. Observe, sempre que eu tiver somente um fato verbal, somente uma oração, eu estarei diante de um período simples. Agora veja logo abaixo. As chuvas geraram uma grande safra e levarão a um ganho maior. Está vendo aqui comigo? As chuvas geraram uma grande safra. Opa, geraram é verbo, aqui eu tenho uma oração. E levarão a um ganho maior. Opa, levarão, tenho verbo, eu tenho outra oração. Então, as chuvas geraram uma grande safra, oração 1. Levarão a um ganho maior, oração 2. E eu só tenho um ponto final. Então, eu estou diante de um período composto. Primeiro, é importante sempre se dedicar ao estudo do período simples e aos termos da oração. Depois, dedicar-se ao estudo do período composto, quando eu tenho várias orações dentro de um mesmo período. Para terminar essa nossa conversa, eu separei um poema do João Cabral de Melo Neto, Tecendo a Manhã. Veja só. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Aqui, qual que é o desafio? Vou te dar até um minutinho aí para pensar. Quantas orações nós temos por aqui? Quantos verbos que expressam fatos verbais ou locuções verbais eu encontro nesses versos de João Cabral de Melo Neto? É esse o desafio que você tem para pensar depois. Um texto mais complexo, o trecho de uma notícia, aquela tirinha, aquela charge, aquele cartoon que aparecem lá na prova. E aí? Quantos verbos temos? Vamos pensar juntos? Aqui. Um galo sozinho não tece uma manhã. Primeira oração. Ele precisará sempre de outros galos. Precisará. Segunda oração. De um que apanhe esse grito. Terceira oração. Que ele e o lance a outro. Quarta oração. De um outro galo que apanhe o grito. Quinta oração. De um galo antes e o lance a outro. Sexta oração. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem. Sétima. Os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Se vá tecendo. Aqui eu tenho a minha oitava oração. Então, caso você observe, nós fomos navegando por 8 orações. Agora observe ainda comigo. Quantos pontos finais nós temos? Eu tenho um ponto final no segundo verso. E aí eu vou andando pelos versos e só encontro um ponto final no último verso do trecho. Então aqui eu tenho somente 2 períodos e dentro de cada um deles nós temos mais de uma oração. Então temos 8 orações e 2 períodos compostos. Mais um desafio para você, para nós pensarmos neste finalzinho deste estudo. Carlos Henrique, venha para dentro. Está na hora do jantar. Lave as mãos e venha para a mesa. Em relação ao texto, é correto afirmar que é composto por. Então, nós temos que contar as orações, certo? E a quantidade de frases. Lembrando que quando a frase tem oração dentro, ela chama período.
mas ela não deixa de ser uma frase, porque é uma sentença que expressa sentido. Uma classificação não elimina a outra. Então veja, Carlos Henrique, venha para dentro. Venha é a nossa primeira oração. Está na hora do jantar. Está é verbo, nossa segunda oração. Lave as mãos, terceira oração. E venha para a mesa, quarta oração. Então nós temos 4 orações, certo? Agora, como esta questão não trabalha com a nomenclatura período, somente com a nomenclatura frase, nós vamos contar as frases. Até o primeiro ponto final, uma frase. Até o segundo, outra frase. Até o terceiro, outra frase. Então, eu contei os pontos finais e cheguei a 3 frases. Então, nós temos 3 frases e 4 orações. A resposta desta questão é letra D, certo? E aí, eu ainda quero falar mais um pouquinho contigo. Neste momento, você revisou comigo 3 conceitos básicos de sintaxe: frase, oração e período. Ainda tive dúvidas, Hugo? Volta, retorne, assiste ali um pedacinho que gerou um pouquinho de dúvida, pause a minha fala, faça a sua anotação, programe os seus estudos de sintaxe. Isso é importante. Acompanhe de forma pausada, no seu ritmo. É a vantagem de você estar comigo aqui nessa aula, certo? Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais de sintaxe e te espero também nas próximas aulas. Então, bons estudos e até a próxima!